Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de resenha. A gente vai falar sobre o livro da Colleen Hoover, Todas as Suas Imperfeições, né? E é a minha primeira leitura da Colleen Hoover, então eu tenho muitas coisas para pontuar. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso é muito importante mesmo, para o canal crescer e ser impulsionado pela plataforma. Comentem nos comentários se vocês já leram livros, se você tem interesse de ler, eu quero muito saber. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas também. O Instagram, o Scooby, tá sempre atualizado. E tem o link do blog que sai post semanalmente. E recados dados, vamos lá. Gente, o livro da Colleen Hoover, ele tem uma estrutura. Este livro, no caso, é o meu primeiro contato com ela. Eu não fiz uma pesquisa da vida dela como normalmente eu faço nas primeiras leituras. Eu sei que ela é uma escritora muito famosa e ultimamente ela tem entrado em muitas polêmicas das adaptações de filmes que fez sucesso, mas virou várias problemáticas de denúncias e tal. Tá bem complicado. Inclusive, recentemente estão gravando uma adaptação do Verity, né? Com a Anne Hathaway, então tem um elenco de peso e tal. E eu tô muito interessada em assistir. Dizem que esse é muito diferente dos outros livros dela. É um livro mais de suspense, tem umas coisas mais voltadas pro terror. Este livro é diferente, ele fala sobre o drama de uma família. E a gente pega o corte, né? A gente tem vários cortes, vou explicar. Os capítulos, eles são divididos da seguinte forma. Você tem o agora e o tem antes. Você lê um capítulo do que está acontecendo agora e depois você lê o capítulo do que aconteceu antes. Aí você volta e você fica contrastando os sentimentos e as posições dos pensamentos dos personagens. Então, quem são os protagonistas? A gente tem o Graham e a Queen, eles são os protagonistas. E o começo do livro, né, tem um epílogo. Vou mostrar aqui pra vocês. Não é... Esse é o capítulo 1 mesmo, antes. Tá vendo? É bem assim que é escrito, antes. Aí no capítulo 2 já é agora. E aí é assim que você se localiza na linha do tempo. Então a linha do tempo tá sempre fazendo isso. E no início eu não gostei dessa decisão, porque eu achei confuso. Mas eu entendi que foi uma escolha narrativa, então meio que engoli e continuei lendo o livro. Então no primeiro capítulo a gente já encontra a Queen e o Graham se encontrando na frente da porta da casa do noivo da Queen. Eles estão com um casamento há umas semanas já para se casarem, marcado, planejado, tudo mais. E ela tá sabendo que ele tá com outra mulher lá. E que é a namorada do Graham, que tá lá na porta, e ele descobriu também a traição. Então os dois descobrem a traição no mesmo dia. E ficam lá esperando eles saírem. Aí chega a comida que eles pediram, e eles pegam e comem a comida dos traidores, né? E eles conversam e tal, e assim, logo de cara dá pra ver que eles criam uma conexão. Claro que o desfecho desse capítulo é triste, ruim, então eles estão lidando com muita dor emocional de traição e tal. E o Ethan, que é o ex-noivo da Queen, tenta reconquistar ela por um tempo, depois desiste, ela larga pra lá. E ela demora um pouco mais a voltar a viver, assim, como o Graham. Graham joga a Sasha pra lá e vai vivendo a vida. Mas é engraçado porque tem um momento que meio que eles combinam que eles vão dormir juntos pra se vingar dos outros dois. E aí o Graham percebe que ele não poderia fazer isso, porque ele já começou a ter sentimentos pela Queen. Então não seria justo ele fazer isso nem com a Queen, nem com ele mesmo, pelos sentimentos que ele começou a desenvolver por ela. E aí ele anota o telefone dele e coloca na parede do lado da porta e diz pra ela ligar pra ele quando o ressentimento e toda essa frustração tiver passado, para eles poderem se encontrar e sair mesmo, se conhecer. E ela deixa o bilhete onde tá. E aí, daí pra frente, vai acontecendo muitas coisas. Eles se reencontram algum tempo depois, num restaurante, cada um com um date. E aí, quando realmente eles começam a se envolver romanticamente, mas eles estão livres, já tem um bom tempo, já passou aquele período da dor, da recuperação e tal, e eles realmente podem investir um no outro romanticamente. E aí, isso é a parte do antes. Então a gente vai conhecendo como eles se conheceram,
como eles desenvolveram e como eles casaram e como eles vão construindo a vida deles. Isso é a história do antes. O de agora é uma crise enorme que eles estão passando. Eles já estão casados há muitos anos e o amor não está tão em evidência mais. Eles estão tentando ter filhos e não conseguem, e eles já fizeram muitos tratamentos e a Queen descobriu que tem endometriose. Guarda isso aí, que eu vou fazer um comentário depois sobre isso. E ela fez muitos tratamentos, inclusive de fertilização, in vitro. Eles chegaram a hipotecar a casa 2 vezes para pagar tratamento, então eles estão endividados, não conseguiram os filhos. Ela se sente um problema da relação, tentam adotar. Aí o Garland tem uma história antiga de acidente que ele se envolveu quando era adolescente e uma pessoa morreu, e ele, por causa desse registro no histórico dele, eles não conseguem adotar. Então, assim, eles não conseguem adotar, eles não conseguem engravidar, e aí parece que o casamento está rachando. E aí, em várias partes, a Queen fala que eles estão dançando a dança do divórcio. O que é bem pesado, porque ele não quer falar sobre o assunto, ela não quer conversar, então é um problema muito grande de comunicação. Inclusive, quando a gente fica voltando para esses capítulos de antes e vendo como eles se conheceram, como construiu o relacionamento, a gente entende que eles conversavam muito e eles tinham muita cumplicidade. E alguma coisa aconteceu no meio desse enredo que se quebrou e eles não se reconectaram, eles não sentaram, não conversaram. Então, muito problema do casal é de comunicação, deles não conversarem e se entenderem, sabe? Então, assim, o livro é sofrido, tá? Ele é muito intenso, tem toda essa problemática, que é a problemática principal. A Queen tem uma irmã, que é a Ava, que se muda para um outro país, e é como se fossem as duas contra a mãe, sabe? Porque a mãe não é uma mãe amorosa, não é uma mãe presente, mas é uma mãe mais dominadora, entendem? E aí a Ava se muda, e aí quando ela se muda, ela descobre que engravidou, e aí aquilo é um baque extra pra Queen. As irmãs do Garland têm um filho atrás do outro, então é mais um baque pro emocional da Queen, porque ela queria muito ser mãe e não consegue ser. E assim, muita coisa vai acontecendo, muita coisa. Então assim, eu não quero entrar em detalhes, mas Garland erra em muitas coisas, a Queen erra em muitas coisas. Um casamento é feito de um relacionamento dos dois, né? Então, se está indo por água abaixo ou está indo muito mal, a culpa é dos dois. Então, os dois estão errando, os dois têm que sentar e se resolver. Então, demora muito para isso acontecer aqui. A gente vai ver isso só no final do livro. Então, assim, a gente tem essa situação da irmã dela, tem essa situação da mãe dela, que é muito dominadora. A gente tem a situação da família do Garland, que é completamente diferente, eles são muito amorosos. E mais do que tudo, é o estresse que se aloja no relacionamento deles, sabe? E assim, eu gostei do livro, o livro é bom, ele te prende, é uma leitura imersiva, mas você sofre. A cada leitura de capítulo, você sente isso, que você tá sofrendo junto com eles. E é um sofrimento muito pesado, tá? Então, talvez não seja uma leitura para todo mundo. A ressalva que eu falei sobre a endometriose, eu até comentei sobre isso no vlog de leitura, que deve sair depois desse vídeo, então se vocês quiserem ver mais a fundo. Mas eu quero dizer que a escritora, ela fez um terrorismo com isso, tá? E ela imputou para o caso da Queen como a causa principal dela não conseguir engravidar. E vou dizer pra vocês que depende muito. Uma pessoa que acabou de descobrir que tem endometriose, lê esse livro, nossa, ela vai surtar, entendeu? Da forma que é colocada, da forma como os médicos reagem aqui em relação ao caso dela. A verdade é que a endometriose é uma doença que está sendo mais diagnosticada dentro do meio feminino, que não era tanto. Sim, ela pode causar infertilidade, mas não necessariamente é a causa principal. E tem tratamentos, então assim, não é esse terror do jeito que eles colocaram aqui. E claro, cada caso é um caso, cada mulher é um universo dentro dela. Claro que vai ter mulheres que têm casos gravíssimos de endometriose e tem mulher que vai ter casos leves. Então assim, tudo depende do tratamento, tudo depende de como o seu corpo vai reagir ao tratamento. E se o tratamento paliativo não der certo, tem-se a cirurgia para a remoção. Então, isso são especialistas que fazem. Estou dizendo que são especialistas porque
Eu sei de muito caso de mulher que acabou entrando na faca com essas questões, né? E tiraram o ovário desnecessariamente. Então, sim, destrói o corpo da mulher com uma pessoa que não é especialista, não sabe o que está fazendo, ainda faz a cirurgia mais mal feita, depois a mulher tem que passar por outra cirurgia. Então, gente, tem que fazer com o especialista, tá? Tem que fazer um acompanhamento de longo prazo com o especialista, exames específicos, sabe? Então, qual a minha chateação? Da forma que ela colocou aqui, foi extremo demais e muitas coisas achei desnecessárias. Então eu queria só que ela tivesse feito uma notinha antes da leitura do livro. Bem nessas partes assim, quando você vê o título, às vezes eles colocam uma notinha antes da dedicatória. Ah, esse livro contém um assunto tal, que é abordado de tal forma, mas não é uma realidade para todas as mulheres, sabe? Explicar melhor, porque uma pessoa desavisada pegar esse aqui pra ler, ela tem um choque, tá? Choque. Então, eu digo isso, eu falo mais profundamente sobre isso no vlog de leitura, que depois vocês podem acompanhar, porque eu tenho endometriose profunda. E eu sei que não é desse jeito que foi colocado aqui. Então eu fiquei assustada da forma que foi colocado aqui, porque uma pessoa desavisada vai surtar depois de ler isso aqui, entendeu? E a gente tá falando de emoções, de sonhos de pessoas. Então eu só queria que ela tivesse colocado uma notinha e explicado. O final do livro foi bem surpreendente pra mim. Acontecem umas reviravoltas muito loucas no finalzinho do livro, umas crises absurdas, mas o final eu não esperava que fosse resolver da forma que resolveu e eu fiquei muito feliz por ter sido surpreendida. Mas por causa desse caso da endometriose que foi mal explicado e mal colocado aqui, que essa seria a minha sugestão, né? Acrescentar essa folha. Não tô falando pra ela mudar a história, só pra as pessoas não se assustarem, porque é uma história de ficção, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, só por causa disso, eu tirei uma estrela, assim, e ficou 4 estrelas, selo Lotus, tá? E, por enquanto, eu não favorito. Eu não favoritei porque, sei lá, eu acho que algumas partes foram muito pesadas, não sei. Eu senti... Kellen, senti exageros em algumas coisas e eu não gostei muito. Então, por eu não ter gostado e por eu ter ficado com o sentimento que eu sofri o livro inteiro, sabe? Então, eu não vou favoritar ele. Talvez leia outros livros da Colleen Hoover, talvez, mas eu já entendi que a Colleen Hoover, pelo menos se for tudo parecido com esse livro, os outros livros dela seguirem mais ou menos a mesma temática. Vocês podem comentar aqui, já que com certeza vocês já leram mais livros da Colleen Hoover do que eu. Esse é só o meu primeiro, né? Eu já entendi que ela não é uma escritora que, por exemplo, eu teria na estante. Eu não vou reler essa obra. Então, provavelmente, outros livros dela que eu for adquirir vão ser em e-books. Porque eu leio uma vez e acabou. Mas a edição é muito bonita, tá? Essa edição da galera é muito, muito bonita. Muito singela. Essas alianças têm tudo a ver com o livro, com a história. Eu gostei dos personagens, gostei da forma que foi resolvido, que foi muito crível, sabe? E foi racional, e eu gostei disso, não foi fantasioso. Então, por isso que eu dou o selo Lotus pra ele. E é isso, gente. Foi uma boa primeira vez lendo Colleen Hoover, mas ainda não posso dizer que é uma escritora favorita. Pelo menos pra mim. Então, é isso. Me contem se vocês já leram o livro. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.